É com grande alegria que eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os internautas que estão aí compartilhando os vídeos no YouTube, também estão deixando aí seus comentários. Quero agradecer também àqueles que estão enviando as suas perguntas pelo Facebook. E hoje nós estamos aqui para responder algumas perguntas que chegaram até nós. E vamos começar então pela primeira pergunta de hoje, que é: Satanás pode colocar doença nas pessoas? Então a resposta é sim. Ele pode colocar sim doença nas pessoas e nós temos base bíblica para comprovar isso. Satanás não somente pode passar doença, mas também pode passar a morte espiritual. Porque desde quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele adquiriu a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ele passou a todos os homens, por isso que todos pecam. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 23, ou melhor, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nesse sentido, a doença na história da humanidade é fruto do pecado, da rebeldia de Adão contra o Criador. Se não fosse o pecado, não experimentaria, então, nenhum tipo de enfermidade no nosso corpo. Tem uma passagem bíblica que nos comprove que Adão e Eva tiveram enfermidades antes do pecado. Somente depois do pecado, a Bíblia diz, no livro de Gênesis 3:17, Deus falou para Eva: agora com dores tu terás filho. Então a dor, tanto na gestação quanto no parto, a mulher só adquiriu após então o pecado. Até então ela teve filhos com certeza, mas não teve com dor como as mulheres têm hoje. Então tanto a dor quanto a morte, quanto a enfermidade, só o homem nós adquirimos após a queda de Adão e Eva. Agora, há um grande erro na afirmação da teologia da prosperidade e da teologia da confissão positiva, as quais dizem que sempre que um crente fica doente é porque está em pecado. Isso não é verdade. Esta mesma acusação os amigos de Jó fizeram a Jó. E quem não conhece a história de Jó? Jó era um homem temente a Deus. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era reto, ele não desviava caminho. Ele era temente a Deus, ou seja, nada podia ofuscar os seus pensamentos. Ele era sincero, tudo que ele falava ele cumpria. E ele se desviava do mal, se ele via que tinha um mal ali, ele desviava por aqui. Ele era pessoa inteligente. Mas mesmo assim Deus resolveu provar a Jó. Nós vemos no capítulo 42 de Jó, que depois que Jó passou por essa provação, Jó recebeu tudo de volta o que ele tinha perdido, e Deus o exaltou para provar para os amigos de Jó, que acusaram Jó, dizendo assim: homem, você está em pecado, porque jamais uma pessoa pode sofrer uma enfermidade grande igual você está sofrendo, esse tipo de praga, se você não estivesse em pecado. Mas Deus provou que era ele que estava provando a Jó, para provar para Satanás que Jó era justo. E Deus exaltou Jó, dando o dobro da riqueza que ele tinha antes. Então veja que a enfermidade, Satanás colocou a enfermidade em Jó. A Bíblia nos diz claramente que certa feita os anjos do Senhor se apresentaram a Deus, e juntamente com eles foi Satanás. E Deus disse para Satanás, você vai ver isso no capítulo 1 e capítulo 2, que então Deus disse para Satanás: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: visse o meu servo Jó, como é fiel a mim? Aí Satanás disse: também tudo que ele pediu o Senhor deu. Agora tira o que ele tem para ver se ele não nega o Senhor. E a Bíblia então
tirou deixou Satanás tocar em Jó, tirar tudo que ele tinha, e Jó não negou o Senhor. Ele permitiu depois que Satanás colocasse uma grande enfermidade em Jó. Então temos prova bíblica de que Satanás pode colocar enfermidade na pessoa assim. Mas esse era um processo de prova. Nem todo o crente fiel a Deus passa por isso. Eu vou tentar explicar daqui um pouco. Então agora é possível uma pessoa ficar doente e até mesmo morrer por causa de uma vida de pecado, de uma vida de pecado constante. A pessoa peca, comete pecados ocultos e não confessa a Deus, e as consequências vai gerando e vai se agravando até. E isso está muito claro e explicado no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, onde a Bíblia diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns que dormem. Então, na igreja de Corinto havia muitas pessoas fracas, outras doentes e outras que já estavam mortas espiritual. Essa é uma passagem da Santa Ceia do Senhor. Então, isso quer dizer que o pecado leva as pessoas a morrerem espiritualmente. Pessoas que estavam igual à igreja de Laodiceia, pessoas que estavam mortos espiritualmente. Estavam indo na igreja, mas estavam mortos. Tinha nome de que vivia, mas estava morto. E isso acontece hoje em nossos dias. Pessoas que vão lá na igreja, você olha para ele e você até parece que ele é uma pessoa que é bem crente, mas ele já está morto espiritual, está vivendo uma vida de pecado. E o pecado vai se cauterizando na mente da pessoa e chega ao ponto que para a pessoa nada mais é pecado. E aí ele começa a cometer tantos pecados que vai se agravando. E a Bíblia diz lá em Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também vai colher. Então ele vai plantando na carne, ele vai colhendo na carne. E aí a enfermidade vai se agravando e leva à morte. Mas será que toda enfermidade na nossa vida é por causa do pecado não confessado? É óbvio que não. Nem sempre ficamos doentes por estar em pecado. Mas nós vemos grandes servos de Deus que tiveram problemas com enfermidades no passado. Um deles é Jó. No livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 13 a 14, nós lemos que Paulo sofria de uma enfermidade, como eu já falei, um espinho na carne. Ele era atormentado por espinho na carne. Como eu falei também sobre Timóteo, está em 1 Timóteo 5 e 23, onde também Paulo fala com Timóteo para ele tomar um pouco de vinho com água para o estômago. Nós tivemos muitos heróis da fé no Velho Testamento que tiveram grandes enfermidades, no Novo Testamento também. Então é bíblico o fato de algumas doenças terem vindo do pecado. No tempo de Jesus, para ter uma ideia, já era de conhecimento dos próprios discípulos. Se nós olharmos, por exemplo, para João, capítulo de número 9, versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia diz assim, que Jesus, certa feita, ele estava passando e viu um homem cego de nascença. Ele estava com seus discípulos e viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então é uma prova de que a doença pode vir através do pecado, porque já era de conhecimento dos discípulos. Só que nesse caso ali não era. Jesus disse que era para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então cabe a nós entender que muitas das vezes está um crente fiel a Deus sofrendo de uma terrível enfermidade, mas é Deus com um propósito naquela vida, para que a obra de Deus venha se manifestar através da vida dele. Quem sabe a pessoa passa por uma terrível enfermidade, aí alguém ora e recebe a cura, e com isso essa pessoa vai e testemunha na igreja que recebeu uma cura, e muitos foi testemunho do que ele passou. Então ele se converte porque sabe que Jesus está no meio daquela igreja, daquele povo, que Deus ainda continua curando. Então Deus sempre tem um meio, um propósito de provar o seu servo, e nós não sabemos, mas temos que sempre pedir que Deus nos livre, nos proteja.
Agora, se ele quiser nos colocar essa enfermidade, nós vamos orar a Deus e no tempo determinado, Deus vai entrar em ação. Lá no livro de Tiago, capítulo de número 5, verso 14 e 15, a Bíblia diz: se está alguém enfermo, se está alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, ou com óleo, em outra tradução. E a oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Observe que nesse versículo está comprovando mais uma vez que a doença pode vir através do pecado. Às vezes a pessoa está doente ali porque cometeu um pecado e não confessou, e agora está sofrendo as consequências. Mas se alguém, se ele tiver fé, chamar o presbítero da igreja, e o presbítero vir ali ungir com óleo, o pecado daquela pessoa é perdoado, porque o presbítero vai orar e vai entregar aquela pessoa nas mãos de Deus, e orar para que Deus perdoe o pecado, então Deus vai perdoar na hora e a enfermidade será curada instantaneamente. Todavia cabe, meus queridos e amados irmãos, a cada um de nós pedir ao Senhor que nos ajude a sondar o nosso coração para ver se nós não estamos com algum pecado oculto e não confessamos. Pois nós vimos isso que pode ocasionar enfermidade. Isso é um fato que eu já acabei de provar pela Bíblia. Como eu já falei, há várias maneiras de a pessoa adquirir enfermidade. E há pelo menos 4 maneiras pelo qual eu vou mencionar agora. A pessoa pode adquirir a enfermidade através do clima. Nós podemos buscar as nossas próprias escolhas. Então há pelo menos 4 maneiras. A primeira, nós podemos buscar a enfermidade com as nossas próprias mãos. Por exemplo, se a pessoa é fumante, no maço de cigarro que ele está fumando, já está escrito que há mais de 4.700 substâncias químicas, mas o camarada vai e fuma. Mais tarde descobre que está com câncer pulmonar. Aí ele diz: é Deus que está me castigando. Ou é Satanás que colocou a enfermidade em mim, incurável. Não, foi você que buscou. Essa enfermidade é consequência dos atos que você praticou que não deveria. Se você tivesse olhado e obedecido a regra que está escrito no maço de cigarro, você jamais colocaria na boca uma coisa que tem 4.700 substâncias químicas. Ou a cachaça, por exemplo. A pessoa vai tomando cachaça todos os dias, cada vez vai se habituando mais, tomando mais e mais e mais, cada vez aumentando a dose, e mais tarde ele descobre que está com a cirrose nos fígados, um câncer nos fígados, e aí ele não pode dizer: é Deus que está me castigando. Ele não pode dizer também: é Satanás que está me colocando essa doença. Não, foi ele que adquiriu. Então, existe doença que nós mesmos adquirimos, por exemplo, uma AIDS, pessoa que tem relação fora do casamento, que segundo a Bíblia, é ilícito, e a pessoa então adquire uma AIDS, ele também não pode dizer que foi Satanás ou foi Deus que colocou. Foi ele mesmo que buscou, é consequência dos atos praticados. Conforme eu falei antes, o que o homem semear, ele vai colher. Segunda maneira de adquirir a enfermidade pode vir por uma consequência natural do desequilíbrio ou desgaste dos órgãos, porque o nosso corpo vai se envelhecendo, ele vai ficando mais fraco, e com isso ele fica mais intolerante ao clima, ao tempo, à umidade, ao ambiente, o pó e vários outros tipos de enfermidade que vem pelo próprio ar. Por exemplo, uma gripe, como existiu a gripe suína, tudo isso vem através do vento, do clima. Em terceiro lugar, podem vir também, como eu já falei, por causa do pecado não confessado. Porque Satanás ele tem prazer em destruir. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para matar ou vai destruir. Então essa é a função dele. Ele quer ver a desgraça das pessoas. Então eu já provei pela Bíblia que a doença pode vir através do pecado. E por último, em quarto lugar, pode vir também por uma prova. Deus provar a pessoa com uma finalidade que nós desconhecemos. Seja para mais na frente o nome dele ser exaltado e ele te abençoar grandemente, ou desconhecê-lo, mas no final de tudo nós vamos entender o porquê.
Lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si elevou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, se nós pedirmos com fé, não tem doença que resista. Mas, todavia, nós temos que orar a Deus, repreendendo a enfermidade. Porque se a enfermidade não for uma prova de Deus, se for prova de Deus, Deus vai provar até o momento certo. Se não for prova de Deus, que foi Satanás que colocou, Deus vai tirar aquela enfermidade. E se for que nós adquirimos de uma outra forma, também se nós se humilhar, Deus vai curar aquela enfermidade. Porque Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Então, a oração feita por uma pessoa temente a Deus e sincera, Deus entra com providência e restaura essa vida. Então, a fé do cristão, ela pode remover montanha, como diz a própria Bíblia. Se tivermos fé em Jesus de verdade, nós podemos beber até algo que de repente esteja envenenado, com alguma comida estragada, mas se nós não tomarmos por conta própria para tentar a Deus, nada disso vai fazer mal, se o crente for fiel a Deus. Agora, você não pode tomar um veneno e dizer: eu vou tomar um veneno para ver se Deus vai me curar. Você não pode tentar a Deus. A Bíblia diz: ao Senhor teu Deus não tentarás. Agora, se você tomar alguma coisa que tem veneno, uma comida estragada que você não sabia, e você sempre deve orar antes de você comer alguma coisa ou tomar alguma coisa que você não sabe que está tomando. É regra isso de cada cristão, orar antes das refeições. Lá em Marcos capítulo 16, verso 18, diz: e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pegarão nas serpentes e nada lhe fará mal. Então, é prova de que Deus protege os seus filhos. Deus protege aquele que é temente a Ele. A Bíblia diz lá no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. O anjo do Senhor está sempre 24 horas atento a qualquer problema que venha sobre a nossa vida para nos livrar. Mas isso se nós for temente a Ele. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Então, se porventura você está de bem com Deus, tem certeza que não cometeu nenhum pecado, a tua mente não está te acusando, pode confiar em Jesus. Pode confiar. Se você está passando por um problema de enfermidade, pode confiar que Jesus pode te curar. Ore por você mesmo, que existe 3 formas de receber a cura. Você mesmo pode orar por você, ou você pedir, chamar um presbítero para vir te ungir, ou você ir na igreja lá e pedir oração na frente. Existem 3 formas. E Deus pode ouvir a tua oração e curar a tua enfermidade. Então, para finalizar, a pergunta de hoje foi: Satanás pode colocar enfermidade nas pessoas? Mais uma vez eu digo que pode, e eu provei pela Bíblia que pode. E provei pela Bíblia também que a enfermidade pode vir de 4 formas. Pode vir através do pecado, se a pessoa está em pecado e não confessa. Pode vir se Deus colocar essa enfermidade para provar a pessoa. E pode vir também de Satanás com a permissão de Deus. E também a pessoa pode buscar com suas próprias mãos. Então, se nós tivermos alguns cuidados nesta vida, nós seremos sempre abençoados por Jesus. Espero que tenha respondido sua pergunta e agradeço pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar os vídeos e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.